Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. A primeira quinzena de janeiro de 2025 foi marcada na área fiscal e tributária pela sanção e revogação da Instrução Normativa do Governo relacionadas ao envio à Receita Federal de novas informações sobre as movimentações financeiras realizadas pelas pessoas físicas e empresas. Temos aqui no canal um vídeo do que se tratava a mencionada Instrução Normativa. Estarei deixando esse material no final dessa apresentação para que você entenda todo o processo. Com a revogação da referida instrução normativa, vamos nessa apresentação trazer para vocês quais as informações que a Receita Federal recebe em relação às nossas movimentações financeiras. E desta forma, entendendo e conhecendo melhor quais as informações que a Receita Federal tem, podemos então preencher as nossas declarações de imposto de renda, evitando assim futuros problemas com o fisco. Sou José Marta Viapietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Informações recebidas pela Receita Federal. Como a Receita Federal tem acesso aos nossos dados? Com a revogação da Instrução Normativa, que ampliava o envio de informações pelas demais instituições financeiras, tais como as fintechs e outras soluções de pagamento e transferência, como as carteiras digitais e moedas eletrônicas, voltou a vigorar a Instrução Normativa 1571 de 2015, que estabelece controles semelhantes à Instrução Normativa revogada. Pessoas físicas continuam monitoradas por movimentações acima de R$ 2.000 e pessoas jurídicas acima de R$ 6.000 nas transações realizadas em bancos e financeiras convencionais. Através da DIF, que é a declaração do imposto de renda detido na fonte, entregue pelas empresas, são informados diversos valores, como salário anual, 13º salário, imposto de renda retido na fonte, se for o caso, contribuição para o INSS e etc. Esses dados também são informados pela Previdência Social com relação aos aposentados e pensionistas. Pela DMED, que é a declaração entregue pelas prestadoras de serviços de saúde e operadoras de plano de saúde, são informados quando houverem os gastos com clínicas médicas, laboratórios, hospitais e planos de saúde. Por meio da e-financeira, que é um conjunto de arquivos digitais referentes a cadastro, abertura, fechamento, operações financeiras e previdência privada, são informados à Receita os dados de quem tem conta em banco, seja em movimentações na conta corrente, poupança, investimento, empréstimos, financiamentos e etc. Através da DECRED, Declaração de Operações com Cartão de Crédito, as administradoras informam ao fisco as operações acima de R$ 5.000 mensais realizadas pelos seus clientes. Pela DIMOB, que é a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, os dados de transações com construtoras ou incorporadoras e imobiliárias são informados. Com ela, a Receita sabe quem alugou ou comprou e quem vendeu o imóvel, a data, o valor da transação e a comissão paga ao corretor, se for o caso. Através da DOI, que é a Declaração sobre Operações Imobiliárias, entregues pelos serventuários da Justiça responsáveis por cartórios de notas, de registro de imóveis e de títulos e documentos, a Receita consegue checar as operações imobiliárias registradas pelos contribuintes. Vimos aqui uma série de documentos que são enviados à Receita Federal, contendo movimentações financeiras de várias fontes, permitindo a mesma fazer uma série de cruzamentos. Portanto, deve-se ter ciência que, através do acesso a uma série de informações, a Receita Federal consegue verificar inconsistências de dados e eventual sonegação fiscal. Em caso de divergências, a Receita poderá convocar o contribuinte para maiores esclarecimentos e se aprofundar na análise de dados. Com base nessas informações e ferramentas, a Receita Federal pode ainda identificar e acessar dinheiro duvidoso e, se necessário, realizar fiscalizações e autuações. Vamos brevemente dar aqui um exemplo desse cruzamento de dados. Vamos supor que neste primeiro quadro temos as informações feitas pelo contribuinte na sua declaração do imposto de renda. Então nós temos aqui os seus rendimentos anuais em 2024 em R$ 45.500. Foi retido na fonte o imposto de R$ 3.412,50. Seu patrimônio foi declarado da seguinte forma: apartamento e carro, o saldo em dezembro de 2023 era de R$ 250 mil. Em dezembro de 2024 foi declarado o mesmo valor. Quanto às movimentações bancárias, ou seja, saldos em conta corrente e poupança, em dezembro de 2023 o saldo era de R$ 2.500. Já em dezembro de 2024, o saldo total foi de R$ 5.000.
Nesse quadro abaixo, encontram-se os saldos levantados do Banco de Dados da Receita Federal mediante as informações repassadas pelos instrumentos vistos anteriormente. Então, em relação aos salários, não houve alteração. Quanto à constituição do patrimônio e das movimentações bancárias, em relação a 2023, não houveram variações. Já para os saldos constantes, em dezembro de 2024, o patrimônio que na declaração está em 250 mil, nas informações da Receita, o saldo é de 400 mil reais. E as movimentações bancárias, cujo saldo declarado pelo contribuinte foi de 5 mil reais, as informações do banco de dados da Receita é no valor de 120 mil reais. Então, pelo cruzamento de dados, a Receita identificou aqui uma diferença de 265 mil reais a mais do que foi levantado através das informações recolhidas pela Receita em relação ao que foi declarado pelo contribuinte. Então, neste caso, provavelmente ele irá cair na malha fina e poderá ser chamado para dar explicações em relação a esta diferença. Digamos que ao ser chamado pela Receita, o contribuinte relate que no final de 2024 ele vendeu o seu apartamento que estava avaliado em 200 mil reais pelo valor na faixa de 450 mil. Ele comprou um outro imóvel no valor de 350 mil e colocou o restante do valor na poupança. E como a operação foi bem próxima do final do ano, ele acreditava que essa transação só deveria ser declarada em 2025. Se no caso, pelo entendimento da Receita, a explicação for plausível, será feito o ajuste da sua declaração e lhe serão cobrados os tributos relacionados à operação e possivelmente aplicada alguma multa. Porém, se for evidenciada uma fraude ou uma tentativa de sonegação de tributos, as sanções monetárias poderão ser maiores e ele ainda responderá pela situação na esfera criminal. Pois bem, apresentamos aí as formas que a Receita Federal tem acesso a inúmeras informações relacionadas às movimentações financeiras, tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas, e como ela pode usar essas informações no cruzamento de dados, buscando identificar possíveis erros nas declarações dos contribuintes e principalmente coibir a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro, que não deixam de ser aspectos positivos. O que nós devemos ter é um bom controle e um cuidado com as nossas movimentações financeiras, buscando deixar sempre bem documentado todas as transações, para, se no caso tivermos que dar alguma explicação à Receita Federal, não esquecer de nenhum detalhe que venha a ser questionado. É lógico que no nosso cotidiano pode haver movimentações financeiras nas nossas contas bancárias ou no nosso cartão de crédito que não são necessariamente gastos utilizados por nós. Eventualmente, eu posso emprestar meu cartão de crédito para um parente, posso ter alguém na família que não tem acesso ao crédito, e eu pegar um financiamento bancário e repassar este valor para esta pessoa, e ela depois ir me pagando mensalmente os valores das parcelas. Enfim, poderão ocorrer movimentações financeiras que aparecerão lá para a Receita como sendo minhas, mas que podem ser originadas de situações semelhantes a essas citadas. O que fazer nesses casos? Primeiramente, elas tendem a não ser de grande monta, ou seja, de grandes valores. Também, em via de regra, não são rotineiras. Então, a própria Receita, ao analisar essas operações, no primeiro momento, talvez, ela nem irá fazer nenhum tipo de ação restritiva. Mas, no caso, por algum motivo, ela entender que deve chamar o contribuinte para dar explicações, nesses casos, há de se ter, de alguma forma, uma explicação plausível, como, por exemplo, saber o valor correto da transação realizada com um parente, com um amigo, também os dados das pessoas que foram destinados os recursos. Ou seja, apresentar a Receita e subsídios que comprovem que aquela transação, de certa forma, não foi, para você, propriamente dito. O ideal seria que nem fizesse esses tipos de transações e operações, mas no nosso dia a dia, dependendo da necessidade de algum amigo ou de algum parente, acabam ocorrendo. Mas lembrando que, caso ocorrerem, e você tiver que prestar conta à Receita, tudo deverá ser bem relatado e documentado. Finalizando essa apresentação, e dada aí uma condição de um melhor entendimento de como a Receita recebe e trata das informações relacionadas às nossas movimentações financeiras, se ficou alguma dúvida, deixe aí seu comentário. Se você gostou deste conteúdo, já dê o seu like. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos materiais. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.